Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de setembro de 2021. Pandemia de coronavírus no mundo. A pandemia de coronavírus provocou ao menos 2.649.334 mortes no mundo desde que o escritório da OMS na China notificou a aparição da doença em dezembro de 2019. Segundo um balanço estabelecido pela AFP no domingo 14/03 às 08h00 horário de Brasília com base em fontes oficiais. Desde o começo da epidemia, mais de 119.451.380 pessoas contraíram a doença. A grande maioria dos infectados se recupera, mas uma parte ainda mal avaliada conserva os sintomas durante semanas ou, inclusive, meses. Os números se baseiam nos relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as correções realizadas posteriormente pelos diferentes órgãos, como na Rússia, Espanha e Reino Unido. Neste sábado, o mundo registrou 9.614 novas mortes e 450.242 contágios. Os países que registraram mais mortes segundo os últimos balanços oficiais são Brasil com 1.997, Estados Unidos 1.891 e México 639. A quantidade de mortos nos Estados Unidos chega a 534.315 com 29.498 casos. Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas mortais são Brasil, com 277.102 mortos e 11.439.558 casos. México, com 194.490 mortos 2.163.875 casos. Índia, com 158.607 mortos 11.359.048 casos e Reino Unido, com 125.464 mortos 4.253.820 casos. Entre os países mais afetados, a República Tcheca registra a maior taxa de mortalidade, com 217 mortes a cada 100.000 habitantes, seguida pela Bélgica 193, Eslovênia 189, Reino Unido 185 e Montenegro 179. No domingo às 08h00 e desde o início da epidemia, a Europa totaliza 895.280 óbitos 39.812.003 contágios, América Latina e Caribe 718.102, 22. 732 621, Estados Unidos e Canadá 556.739, 30 306 379, Ásia 262.653, 16 616. 538, Oriente Médio 108.004, 5.918.435, África 107.598, 4.032.312 e Oceania 958. 33.094. Para compreender sobre o fato da pandemia atingir todos os países, o espírito Clélia do Plantier esclarece em obras póstumas de Allan Kardec que 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces pode ele ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para se cria nas suas sucessivas existências.
Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado, ou desempenhado a missão que aceitaram. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado. Porque não haveria de ser assim com relação às provas coletivas. Dizeis que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente, como o culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem. Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereceu. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão, a expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois que toda a dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública. Um, que é excelente cidadão, pode ser péssimo pai de família; outro, que é bom pai de família, próbo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos, para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão, para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível, por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Allan Kardec comenta a mensagem dizendo: conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Assim, muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si, ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar, com os elementos já elaborados, estudos começados, para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam, na humilhação, o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores.
quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Mas, dessas convulsões sociais uma melhora sempre resulta, os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque, dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína, uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Balneário Gaivota, 27 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.